Hoje o nosso assunto é sobre os 10 melhores livros que eu já li até agora em 2025. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Hoje o vídeo está carregado de indicações. Romances, fantasias, livros que podem te tirar de uma ressaca literária, livros que podem destruir o seu coração e livros que podem te marcar pra sempre também. Em 10º lugar ficou Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. Foi a minha primeira experiência com esse escritor e eu saí simplesmente encantada pela escrita dele. Bom, aqui a gente vai conhecer a história de um homem chamado Ove, de 59 anos, o seu passado e o seu presente. Um homem rabugento, teimoso, cheio de manias e que segue rigidamente uma rotina todos os dias. O Ove mora há muitos anos em um bairro residencial, que ele está desde o início nesse bairro, e para sua tristeza, ele mudou muito, não apenas na sua aparência, mas também no acréscimo de vizinhos, e isso o deixa muito irritado. Infelizmente, o Ove acaba perdendo uma pessoa muito especial para ele e ele se encontra perdido. A única pessoa que conseguia entender ele não está mais ao lado dele. E agora ele tem um objetivo muito claro e muito triste, mas o que o Ove não contava era com novos vizinhos e vizinhos antigos, que não vão facilitar nadinha pro Ove cumprir esse seu objetivo. Esse livro possui tantas camadas, é um livro que possui um pouco de romance, humor, muitas passagens emocionantes. É um livro que com toda certeza você vai chorar ao final. É um livro que te prende muito, a escrita é muito fluida. Eu classifiquei esse livro com 4 estrelas e é um livro que me marcou muito e que eu indico pra todo mundo. Em 9º lugar eu coloquei A Vida Invisível, de Ed La Rue, e esse livro estava há tanto tempo na minha TBR física, há mais de 2 anos, eu acredito. E eu tinha muito receio de ler esse livro e eu com certeza não me arrependo de ter dado uma chance pra ele, porque também é uma história memorável. Aqui temos um romance com um pouco de fantasia. Vamos conhecer a história de Ed La Rue, o seu passado e o seu presente. Especificamente 300 anos da vida da Ed. Nossa protagonista vai se encontrar em um momento de muito desespero ao ser obrigada a se casar com um homem que ela não ama. E o maior medo da nossa protagonista se tornaria real. Ela tinha muito medo de não viver. Ela tinha medo de ser limitada, restringida. E o que ela decide fazer? Um pacto com Deus, pedindo tempo e liberdade. Depois que esse pacto é concluído, a Ed descobre que ela realmente ganhou tempo e liberdade. Porém, a consequência ela nunca vai permanecer na memória das pessoas ou na história. Ela sempre vai ser esquecida, apagada. Até que algo acontece. Por mais que esse livro tenha um ritmo lento e tenha uma escrita muito descritiva, ele é surrealmente bom. É um livro que você precisa se alimentar dele lentamente. Tem passagens muito bonitas também, a escrita da autora é impecável. É um livro que vale cada página, que você vai terminar chorando. Não é um livro pra você sair de uma ressaca literária, pelo amor de Deus. Eu classifiquei ele com 4 estrelas também. Em 8º lugar eu coloquei Todos os Caminhos Me Levam Até Você. Mariana Zapata precisava estar nessa lista. Então aqui temos um romance contemporâneo muito longo, slow burn raiz, que só Mariana Zapata é capaz de fazer, na minha opinião. E é por isso que ela é uma das minhas autoras favoritas. Esse livro foi uma releitura e eu ainda sou apaixonada por ele. Aqui vamos conhecer a Aurora, que está voltando para sua cidade natal depois de 20 anos, em busca de recomeço. Ela acaba alugando um pequeno apartamento em cima de uma garagem, que ao chegar lá, ela acaba percebendo que o proprietário não fazia ideia de quem ela era. E o proprietário é o nosso protagonista masculino, Rhodes. Eu amo esse personagem. E o Rhodes não fazia ideia de quem era a Aurora porque o seu filho de 15 anos fez toda a negociação do aluguel com a nossa protagonista, que é o Amo, de 15 anos, que é um garoto muito tímido e apaixonado por música. Gente, essa cena é muito, muito boa, de verdade. E esses três vão se conectar de uma forma tão natural, tão bonita, tão bem feita. É um romance também que possui outras camadas, além do romance. Então ele trabalha o luto, a autodescoberta,
a nossa protagonista tem um grande processo aqui de desenvolvimento pessoal. A Mariana tem o poder de me colocar dentro da história. Eu me sinto em um filme lendo os livros dessa mulher. Uma série de romance, na verdade. Porque os livros são bem longos. Eu classifiquei ele, obviamente, com 5 estrelas. Em 7º lugar, eu coloquei O Silêncio das Águas, que é um dos meus romances favoritos, que também foi uma releitura que eu fiquei morrendo de medo de estragar a experiência que eu tinha com esse livro, porque eu sinto uma conexão muito forte com ele, com os personagens. É um livro que me toca em muitos lugares, como pessoa mesmo. Como a gente tem um vlog de leitura muito recente sobre esse livro, eu vou resumir sobre o que se trata ele. Aqui vamos conhecer a Maggie, que tem 6 anos, e ela acaba se mudando com o pai dela pra casa da nova namorada dele, que tem 2 filhos de um outro casamento, e eles acabam se tornando uma família mesmo. E vamos conhecer o Brooks, que é o melhor amigo do agora, irmão da Maggie. E assim, na primeira noite da Maggie, ele a ajuda, porque ela tem uma certa dificuldade em dormir, e ele acaba ajudando ela de uma maneira muito fofa, e ela acaba se encantando por ele. E a gente vai acompanhar esse desenvolvimento de paixão infantil, digamos assim, entre a Maggie e o Brooks durante alguns anos. Porém, algo acontece e a Maggie presencia uma cena terrível, então, de uma garota muito falante, muito feliz, muito animada, ela se torna uma criança muito traumatizada que não fala. E ninguém sabe ali o que aconteceu, o que ela presenciou. E o Brooks vai apoiar muito a Maggie. E isso vai fazer com que a conexão deles cresça de uma forma muito intensa. Esse livro aborda temas como a ansiedade e a depressão, em como ele atinge a pessoa em específico que sofre com essas doenças mentais, e também como elas podem afetar as pessoas ao redor. Então é um livro que trata de temas mais delicados, são personagens que sofrem muito, personagens que passam por muitos obstáculos. A literatura é muito presente na vida da nossa protagonista, então os livros a ajudam de diversas formas. É um livro que toca a minha alma, é um livro muito emocionante, por mais que eu tenha algumas ressalvas sobre a forma como o problema da Maggie foi solucionado, sempre vai ter um cantinho no meu coração pra ele, porque eu sou simplesmente apaixonada. Esse livro continua sendo um 5 estrelas pra mim. Em 6º lugar ficou Não é Amor, de Ali Raiswood. E sempre que eu penso nesse livro, eu me surpreendo do tanto que eu gostei dele, porque eu fugia tanto desse livro, por ter lido tantos comentários negativos sobre a história. Bom, aqui a gente vai conhecer a Rue e o Eli. Eles vão acabar marcando um encontro por um app, que ele tem o objetivo, digamos assim, de ter esses encontros mais físicos. Uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui é que a Rue, ela não se relaciona com ninguém. Ela não tem relacionamentos duradouros. Ela só sai com a pessoa por uma noite e é isso. Então, a única forma que a Rue conhece para expressar tudo que ela sente é pelo toque físico. Enfim, nesse encontro, acaba não rolando nada, porém a conexão deles é muito forte e a Rue decide quebrar essa regra, dando o telefone dela pro nosso protagonista. Outro ponto aqui. O Eli, assim que ele vê a Rue, ele se encanta. É meio que um amor à primeira vista, que foi muito bem feito. Eu realmente não me importo com isso. Nesse livro, eu amei isso. Então, assim, é um homem rendido. Bom, o que os dois não sabem é que a Rue, que é uma engenheira de biotecnologia, trabalha na empresa que o nosso protagonista quer tomar, entre aspas, roubar, digamos assim. E isso inclui um dos projetos de uma amiga muito antiga da Rue. Então, eles vão ter um impasse muito grande aí. Era pra Rue meio que odiar ele. Então, a gente tem uma espécie de romance proibido, porque os dois se relacionam em segredo. Como eu falei, a gente tem um protagonista masculino rendido. Ele cuida da Rue de uma forma tão preciosa. O romance desse livro é muito bom. Ele sofre muitas críticas por ser um romance erótico, mas, ao meu ver, isso não enfraquece de maneira nenhuma a química e a conexão desse casal. Eles são perfeitos um pro outro e eu não vejo a hora de ler Amor Problemático de Verão pra ver esses dois se casando. Eu estou ansiando por isso e, obviamente, foi um 5 estrelas. Eles são muito injustiçados, eu sinto isso, porque eu amo esses dois. Em 5º lugar ficou Chama de Ferro. Ele é o 2º volume da série O Imperiano. Eu sou completamente apaixonada por essa, atualmente, trilogia, mas ela vai ser uma série de 5 livros até então. Bom, aqui a gente tem uma romantasia maravilhosa. Caso você não tenha lido Quarta Asa, eu vou resumir
sobre o que se trata de uma maneira bem simples e talvez não tão correta, mas enfim, faz parte. Então aqui, quando você atinge uma determinada idade, 18 anos, algo assim, você precisa escolher a sua aptidão, a sua faculdade, digamos assim, e temos 3 opções. Temos a medicina, temos os escribas e temos os cavaleiros. E dentro dos cavaleiros, tem os cavaleiros da infantaria, digamos assim, e temos os cavaleiros de dragões. Eles precisam passar 3 anos para se formarem. Dando ênfase na área de cavaleiro de dragão, é a área mais mortal, mais difícil. Então assim, é muito, muito perigoso. Então a chance de você concluir é mínima. Bom, então aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista chamada Violet. Ela passou literalmente a vida dela tendo certeza que se tornaria uma escriba. Porém, a mãe da Violet, que é a comandante dos cavaleiros, a força a se tornar uma cavaleira de dragão, onde as pessoas passaram a vida inteira praticamente treinando pra isso. Não só mentalmente é muito complicado, mas fisicamente é muito difícil os desafios que você precisa passar pra se tornar um cavaleiro de dragão. Então, lembrando aqui, a nossa protagonista, ela viveu no mundo dos livros. Ela não tem nenhum tipo de preparo físico. Então, assim, além da nossa protagonista ter que se preocupar em não morrer nos desafios, nas provas, com os dragões, ela precisa se preocupar com outra pessoa também e tomar muito cuidado. E o nome dele é Xaden Hiorson, que é o nosso protagonista masculino, porque a mãe dela matou o pai do Xaden. Então, talvez ele busque uma vingança. Pelo menos é isso que as pessoas falam pra ela tomar cuidado com ele. Eu sei que muita gente reclamou desse segundo livro por ele ser mais longo e mais enrolativo, digamos assim, mas como eu amo tudo relacionado a esse universo e a esses personagens, eu realmente não me importei com essa quantidade de páginas. Eu amei cada segundo, de verdade. Eu enrolei pra terminar esse livro porque eu não queria sair dele. Então foi divertido, foi sofrido, eu surtei horrores com ele. No final fiquei, ai meu Deus, com lágrima nos olhos. Eu espero que tenha ficado claro a minha explicação, de verdade. E só pra deixar claro aqui, os dragões são muito, muito importantes e eles fazem parte da história. É incrível, de verdade. E ele foi um 5 estrelas. Em quarto lugar ficou o Rochinol da Christine Hanna. Esse livro, ele ficou marcado na minha alma. Eu vou lembrar dele pra sempre, eu tenho certeza. E é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui a gente tem 2 linhas do tempo. Presente, que é em 1995, onde vamos ver uma mulher narrando o livro, uma mulher já bem mais velha, doente e que ela guarda segredos do filho. No passado, a gente começa em 1939 e a gente vai acompanhar 2 irmãs que estão na França, onde será invadida pelos nazistas. Então as nossas protagonistas vão ter que conviver com o inimigo, não apenas fora de casa, mas dentro da própria casa. As 2 irmãs lutam de formas diferentes. Vamos ver todos os personagens sendo destruídos fisicamente e emocionalmente, e é muito mais doloroso, porque além de você ver os personagens sofrendo com toda essa situação, a gente tem a noção de que muitas pessoas realmente passaram por isso na vida real. Então, se torna mais cruel a história. A Christine gosta de escrever sobre mulheres heroínas, e aqui ela escreve sobre as mulheres que não foram para o fronte da guerra, mas que lutaram arduamente pela sua sobrevivência. Então, assim, é um livro cruel, torturante, difícil, devastador. Sinto que em algum momento eu vou querer reler esse livro, não sei quando, mas eu preciso estar mais forte emocionalmente, porque assim, é um livro realmente muito pesado e eu sofri muito ao final dessa leitura, eu sofri bastante. Mas assim, gente, a escrita da autora é simplesmente incrível. É um livro muito bem escrito, 5 estrelas, 6 estrelas, eu amei muito esse livro. E a Christine é a minha mais nova obsessão, eu quero ler tudo que essa mulher já publicou. Em terceiro lugar ficou O Lugar Feliz. Aqui a gente tem um romance de segunda chance, mas que trabalha também um pouco a amizade e o amadurecimento pessoal. O livro começa com a Harriet indo encontrar os amigos para uma viagem que se tornou uma tradição para esse grupo. Porém, desta vez ela
está guardando um segredo, que ela pretendia até contar nessa viagem. E esse segredo é: o noivo dela acaba terminando com ela por telefone. E o pior, esse ex-noivo faz parte do grupo de amigos. E quando a Harriet chega ao seu destino e encontra os amigos dela, ela encontra outra pessoa também, que ela não gostaria, que é o seu ex-noivo, o Win. Bom, e a nossa protagonista vai acabar descobrindo que ela vai precisar fingir que está junto do seu ex-noivo. Eles vão precisar fingir estarem apaixonados, porque eles não querem estragar essa viagem tão especial e porque um casal de amigos também vai se casar. Ai, gente, esse livro é muito bom. É um romance muito emocionante, é um livro que trabalha, como eu falei, outras coisas além do próprio romance, e a escrita da autora é tão bonita, é tão impecável. Eu super recomendo esse livro pra vocês. Foi um 5 estrelas e atualmente é o meu livro favorito da Emily. Em segundo lugar ficou Para Sempre Seu, da Abby Jimenez. Eu sinto que eu já falei tanto desse livro pra vocês, então eu vou dar uma resumida, bem resumida da sinopse dele. Bom, aqui a gente vai conhecer a Brianna e o Jacob, que são médicos de emergências, e ambos estão passando por momentos complicados com a vida amorosa. Então a Brianna está passando por um divórcio e o Jacob um término de relacionamento bem complicado. O Jacob acaba causando uma primeira impressão na Brianna não muito agradável e ele decide escrever uma carta pedindo desculpas a ela e explicando sobre a sua ansiedade. Isso faz com que ela responda essa carta e eles começam a trocar mensagens e a conexão deles cresce muito mais. Esse livro também tem Namoro de Mentirinha e Friends to Lovers e é um romance tão bem escrito, um romance cheio de camadas também muito emocionante. E a forma como a Abby trabalha a ansiedade nesse livro é incrível e ele é um livro muito pessoal pra ela, porque temos a nota da autora aqui que também vai te fazer chorar. É um livro sensacional, 5, 6, 7 estrelas. Eu amo esse romance, é um dos meus favoritos com toda a certeza. Em primeiríssimo lugar ficou Tempestade de Ônix, que eu acredito que não seja uma surpresa pra vocês. Ele é a sequência de Chama de Ferro, é o terceiro livro e o último lançado atualmente. Eu achei essa continuação tão completa, o romance, tivemos momentos fofos, intensos, sofridos. A gente teve uma exploração no território muito extensa, o que eu amei também. Então conhecemos novos lugares, conhecemos novos personagens, novas histórias, o que fez com que as teorias aumentassem. Amei os laços de amizade, como eles ficaram mais intensos, o que me preocupa também. Então a gente teve um desenvolvimento muito grande nas amizades, nos personagens secundários, nos dragões. Eu amei cada momento desse livro e eu penso até hoje nesse final, e sempre que eu me deparo com alguma fanart sobre esse final, descem lágrimas dos meus olhos. E assim, eu juro pra vocês, eu entendo as críticas, principalmente no segundo e nesse terceiro livro, sobre algumas coisas, mas esses pontos, essas atenções de alerta, não entram em mim, entendeu? Então, eu amo tudo relacionado a esse universo, aos personagens, e eu não vejo a hora de termos a sequência desse livro, e definitivamente é o meu lançamento mais esperado. E assim, foi um 5 estrelas, 6, 7, 8 estrelas. Dentro dos 40 livros que eu já li em 2025, esses são os 10 melhores atualmente. Obviamente tudo pode mudar, então vamos ver até o final do ano como isso vai ser, como essa listinha irá mudar, que eu acredito que vai acontecer. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!